Fala galera bacana, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós estamos aqui com o Breno, nós vamos dar sequência aí à nossa aula, né, da playlist Aprendendo Designer do Zero. Então eu espero que você foque aqui no vídeo, vou passar algumas coisas aqui para o Breno. Primeiro eu vou avaliar, ver aqui o que ele sabe sobre as camadas, sobre as máscaras, né? E a partir daqui, então, eu vou começar a ensinar ele algumas coisas do Photoshop para que ele possa ir desenvolvendo, tendo criatividade, até nós pegarmos aqui uma arte e começar a desmembrar, ver algumas formas que podemos aplicar textos, podemos aplicar cores, né? Tudo isso nós vamos ver ao longo das aulas aí. Mas para isso precisamos dar uma sequência partindo de um princípio, que é as camadas, porque tudo dentro do Photoshop acontece aqui nas camadas e nas máscaras. Então nós vamos começar aqui. Pode dar um oi aí pra galera, Breno. E aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui a sequência da playlist. Vamos embora. Então vamos lá. Vamos aprender, Ó, vamos aprender. aqui da camada do Photoshop, cara, você manja o que você entende aqui das camadas? Cara, eu entendo um pouco de módulos de mesclagem, a opacidade. Eu sei algumas coisas sobre, Das máscaras você manja mais ou menos o mais ou funcionamento. menos, o funcionamento básico eu sei. E um Então, pouco dessa parte de baixo aqui, cara, que é aham. uma personalização. Dessa barra aqui, né? Isso, que tem criar uma nova camada, tem criar uma nova pasta, né, para agrupar tudo. Certo. E Tem geralmente você usa essas funções para criar uma nova camada, para agrupar? isso. Eu Certo. uso também alguns atalhos quando eu me lembro assim, Aham. para ser um pouco mais rápido. Então vamos dar sequência aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar aqui a minha área de trabalho. Vou colocar ela aqui uma área de trabalho. Vou colocar aqui de fotografia, tá? Não, vamos mudar aqui essa área de trabalho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar essenciais aqui e vou fazer o seguinte. Vou redefinir aqui. Então é exatamente assim que o Photoshop vai vir para você assim que você Isso, o instala. meu tá exatamente assim, só que É, eu escondi essa primeira tabela aí da direita. Essa certo, que tem habilidades de fundamentais, né? certo. Então já ensinando aí para a galera para que eles possam entender mais ou menos aqui o funcionamento, né? Eu vou aqui, deixa eu mostrar a tela completa para eles verem aqui. Então eu vou ensinar a configurar e até mesmo bom que vai servir para você e se você souber vai servir também para os demais, tá certo? Com Então ao certeza. longo do vídeo você pode questionar, pode perguntar e nós vamos estar aí tentando te ajudar. Então eu vou aqui em janelas, né? E vou colocar aqui o tipo de área de trabalho que eu quero. Então eu tenho aqui área de trabalho de movimento, gráfico e web, tenho 3D, né, pintura e mais específico para fotografias. O que acontece nessa área de trabalho? O Photoshop, ele tem algumas pré-definições, por exemplo, para fotografia, o que é mais usado, ele vai jogar então na paleta aqui de ferramentas como ferramentas mais utilizadas, né? Mas eu gosto mesmo de deixar aqui na padrão e a partir daqui eu personalizar. E eu posso salvar também essa configuração para utilizar em outras em eventuais ocasiões aí que eu vá resetar o Photoshop ou, né? Então eu posso salvar isso. Só que essas janelas são todas flexíveis, então você pode remover todas elas daqui, né? Eu posso estar removendo essa janela, basta eu clicar aqui, ó, e eu arrasto e solto. Primeiro, nós vamos aqui, eu posso aqui tá desmontando, tá vendo aqui, ó, toda essa janela, ó, posso fechar isso Entendi, aqui. entendi. Essa parte de pintura, você não precisa utilizar isso aqui, você não tem utilidades. E geralmente, particularmente, eu gosto de deixar aqui apenas as camadas. Então eu tiro isso daqui e deixo apenas as camadas. Porque todas as demais eu coloco aqui como ícones. Por exemplo, tem janelas que eu trabalho muito, então eu deixo essas janelas aqui. Por exemplo, tudo que você quer encaixar aqui de janela, você vai encontrar no menu janela, certo? Então nós temos Certo. janela 3D, ações, ajustes. E as que eu mais gosto de utilizar aqui
essa caractere, né, que é as do texto, então ela é essencial, eu gosto de trabalhar com ela, então eu já deixo ela ali. Eu gosto de trabalhar aqui também com propriedades, e já explico o porquê da propriedades, vocês vão ver que isso é muito importante. Gosto de trabalhar com a propriedade. Tem aqui também alguns estilos de parágrafo, mas você não precisa, porque ali na janela caractere você já tem alguns estilos de parágrafos, certo? Então, assim, certo. Só na necessidade de algo mais detalhado você vai utilizar aqui. Em relação a pincéis, caso você utilize mais pincéis e essas coisas, eu particularmente gosto de deixar essa janela pincel separada também, usar a própria janela do pincel que aparece quando eu clico com o botão direito. Então eu deixo apenas, por enquanto, apenas essas duas janelas aqui ativas aqui para mim. Então, ótimo. Já com isso aqui configurado, quero já antecipar também, talvez você não saiba, o que é bem importante aqui é observar bem que sempre essa janela plano de fundo, ela vem bloqueada, certo? E ela vem na cor branca. Só que como é que tu fizesse, cara, para tirar esse cadeado? Porque eu clico e arrasto e coloco na lixeira. Qual foi o atalho que tu Não, só clica no cadeado. Só clicar uma vez. Essa eu não sabia não, cara. Só clicar uma vez nele aqui, ó. Entendi. Beleza? E aí ele sai. Só que tem uma desvantagem porque esse fundo você pode mover e isso não é legal. Então o plano de fundo eu gosto dele fixo para eu também poder alinhar as coisas por ele, entendeu? Então eu gosto de utilizar ele para eu fazer o alinhamento das coisas. Como ele é fixo e tem a medida exata do centro da minha página, eu gosto de utilizar ele como um objeto para eu selecionar e tá centralizando. Por exemplo, eu seleciono aqui, ó. Seleciono o objeto, seleciono ele, venho aqui e ele vai sair no centro porque a página é fixa. Se eu tivesse uma outra página aqui, provavelmente não sairia, porque pode ser que ela tenha um deslocamento e não fique bem no centro, tá certo? Então tem isso aí também. Então vamos lá. Você pode desmarcar e quando você cria um novo documento, você vem no menu arquivo, por exemplo, e vai criar um novo documento, aqui te pergunta, ó, o conteúdo de plano de fundo, que cor você quer ele? Você quer uma cor preto, branco, né? Você pode aqui também clicar e escolher uma outra cor e já clicar e já criar o seu documento com essa cor. Uma coisa que talvez não sei se seja vantagem, eu sempre crio um novo, né? Até porque o plano de fundo novo ele vai me permitir alterar a cor com muita facilidade, então eu já crio logo um novo, certo? Então eu posso estar vindo aqui e criando um novo, só clicar e colocar cor sólida. Então aqui você tem o controle da cor, né? Aí eu gosto mesmo assim de manter esse aqui. Quando eu vou Ricardo, assim, naquela tela lá de início do documento lá, clica lá de novo, só para olhar alguma coisa. Eu esqueci de perguntar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Quando eu não tenho uma pré-definição assim, que eu uso bastante, tipo 1080 por 1080 que não está salvo, eu posso fazer uma pré-definição e salvar, renomear e salvar? Pode. A parte? Como é que faço? Aqui, ó. Você não tem a pré-definição aqui, certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, vou colocar aqui Instagram. Então vou colocar na realidade, não vou colocar Instagram, vou colocar feed, né? Então o feed do Instagram, 1080 por 1080, aqui 300 de resolução, RGB e tal. E aí eu posso vir aqui nesse cadeadinho, nesse disquetezinho com a setinha, tá vendo aqui em salvar? Sim, tô vendo. Clico aqui e aí eu vou colocar o nome aqui, ó. E lá vai ficar o meu normal. Eu vou colocar aqui agora feed e posso vir aqui, ó, salvar pré-definição. E aí eu salvei, minha pré-definição está aqui na aba salvos. Então, sempre que ele abrir para mim, ele vai abrir no recente. Se eu vir em salvo, vai ter aqui feed, aí eu vou ter todas as medidas aqui já prontas para todas as medidas que eu salvei, né? Que eu queira salvar, vai ficar aí. Entendi. Isso, então vai ficar aqui em salvos, para não ficar aqui em recentes, certo? Então você pode estar utilizando aqui. E agora, partindo aqui para dentro das camadas, nessa aba camadas eu tenho aqui uns submenus, que são os canais e que são aqui os demarcadores. Tá? Então vamos utilizar aqui essa das camadas para explicar para você. Tudo que você arrasta para dentro do Photoshop, cria-se uma camada. Né? Uma camada é uma espécie ali de uma pilha. Se você já tem uma pilha de livro, você chega e coloca um livro
na pilha de livro, ele vai ficar em primeiro plano ali, né? Então, assim também funciona aqui com essas camadas. Seria mais ou menos um armário onde você vai guardando os objetos um sobre o outro. Então, por exemplo, se eu arrasto uma imagem aqui para dentro, vamos arrastar aqui uma imagem aqui para dentro, eu vou pegar aqui essa imagem aqui dos fogos de artifício. Vou trazer aqui para dentro, automaticamente ela vai criar uma camada. Não necessariamente, observe, não necessariamente ela vai criar em primeiro, como ela vai seguir a ordem, colocando uma camada acima da camada selecionada. E isso é muito importante e foi muito bem pensado no Photoshop. Por quê? Porque veja bem, digamos que eu tenho aqui várias camadas. Vou colocar aqui 4 camadas e vou colocar aqui o seguinte, na realidade 5 com um plano de fundo. Vou colocar cada uma cor para que você consiga observar muito bem aqui o que está acontecendo. Então, ó, eu tenho aqui, vou colocar a preta aqui por cima para ficar mais... Então, eu tenho aqui essas 5 camadas, plano de fundo e outras 4 camadas com cores. Então, se eu quiser colocar o meu objeto em primeiro plano, eu seleciono a primeira camada e trago o meu objeto aqui para dentro. Se eu quiser colocar ele acima do verde, eu seleciono a camada verde. Quando eu arrastar, ele vai acima do verde. Por que isso? Porque já pensou, cara, você deixa aqui no primeiro, arrasta e depois você tem que voltar e arrastar de novo o seu objeto para o lugar que você deseja? Então é mais fácil você já selecionar onde você quer deixar e arrastar ele. Quero deixar ele acima da camada vermelha. Então eu venho aqui e já arrasto ele aqui para cima da camada vermelha. Você não está vendo porque acima existem outras 3 camadas. Então, se eu ocultar elas aqui, eu vou conseguir visualizar. Beleza? Então, é assim que funciona. Outra coisa, toda camada que eu trouxer lá de fora, um objeto que eu trouxer lá de fora, ele vai vir aqui com um símbolozinho aqui de objeto inteligente. Na realidade, mostrando para você que ele é um objeto aqui inteligente. Né? E não vai vir aqui com uma máscara, que é esse quadradinho branco. Essa máscara ela serve para quê? Essa máscara ela serve para você, você pode ocultar ou tornar visível alguma coisa, né? Tudo na máscara vai funcionar à base do preto e branco, então você precisa observar muito bem isso. O preto apaga o branco e o branco volta o que era a cor do objeto. Vou dar como exemplo aqui essa cor aqui amarela. Por baixo da camada preta existe uma camada amarela, certo? Certo. Se eu pegar a máscara e utilizar o pincel com a tecla B, eu vou estar fazendo o que aqui? Ó, eu vou estar apagando aqui essa camada. Então, ó, eu vou apagar essa camada e ela vai revelar de baixo. Isso, vai revelar a camada de baixo. Por que eu estou apagando? Porque aqui na minha caixinha de tinta eu tenho a cor preta como primária. Se eu inverter aqui, com a tecla X eu inverto. Se eu inverter, eu tenho aqui uma cor branca, que vai tornar o negócio preto novamente. Então, olha aí, coloquei a cor novamente. Existem outras formas de você fazer isso. Como? Por exemplo, aqui está a cor preta e a cor branca, certo? Certo. Então eu posso vir aqui sobre a camada, né, selecionando aqui a máscara e posso dar um Ctrl Del ou um Ctrl Alt, dependendo da ordem aqui das minhas cores. Se a minha cor preta estiver por cima, é um Alt Del. Se tiver por baixo, vai ser um Ctrl Del, para eu colocar a cor lá dentro, entendeu? O Alt Del vai jogar a cor primária. O Ctrl Del vai jogar a cor secundária. Então, ó, Ctrl Del, eu coloquei tudo branco. Tá vendo aí, ó? Entendi. Essa parte eu entendi. Isso. Mas assim, eu tenho dúvida na escala de cinza, porque o preto vai esconder. O branco vai revelar. É um intermediário entre os dois, a escala de cinza? Então, agora eu vou explicar para você. A ferramenta transparência, ela funciona, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50% ali. Ela trabalha com essa porcentagem porque ela vai trabalhando em escalas de cinza. Quanto mais para o lado do cinza claro você for, menor vai ser a opacidade. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar, muitas das vezes você se engana que não está apagando, porque está aqui no cinza. E aí, quando eu passo, ele vai apagar na proporção do cinza. Tá certo? Ó?
ele vai apagar na proporção do cinza. Então, é assim que funciona é assim que funciona as cores, é assim que funciona quando queremos apagar alguma coisa. Por exemplo, vamos deixar isso aqui, tinha que dar um jeito de invalidar aqui para eu mostrar para você aqui, ó, que eu pegando ali a camada e colocando aqui esse cinza lá dentro, eu vou apagar na proporção que está a escala do cinza, entendeu? Então ele vai apagar na proporção da escala de cinza. Então olha lá, eu apaguei, Entendi. mas ele jogou aquela escala de cinza aqui dentro e revelou aqui a porcentagem daquele Quer cinza. dizer que o preto ainda tá isso, tá aí ainda, né? O preto não saiu totalmente. O preto ainda está presente aqui, por isso que a arte... Não, na realidade o branco ainda está presente aqui, entendeu? Entendi, Por isso entendi. que a arte, o fundo não foi totalmente apagado. Mas se eu vier aqui e colocar aqui tudo preto aqui, por exemplo, e vier aqui na máscara e dar um Alt Del, eu vou apagar tudo, porque o preto está ali 100%. Entendi essa parte. Tá certo? Entendi. Então funciona assim. Então aqui essas camadas e as máscaras funcionam exatamente assim. E isso você não precisa necessariamente utilizar uma máscara de recorte simplesmente para usar só com um pincel. Você pode usar com outras coisas. E o interessante é que você pense o seguinte: muitas das vezes você está criando banner ou algo do tipo. Eu vou pegar uma imagem aqui como referência. Vamos pegar aqui a imagem. Vamos pegar essa imagem aqui como referência. Essa daqui, ó, como referência. E eu vou trazer para cá. Então veja bem, eu tenho aqui essa imagem e às vezes eu tenho aqui um texto ou um fundo mesmo. Só que eu não tenho pretensão. O que eu quero aqui é deixar apenas um pouco aqui dos fogos. Como os fogos estão mais fáceis de repor do que tirar o fundo, eu posso criar uma máscara, coloco essa máscara toda preta e agora eu venho com o pincel branco e começo aqui a colocar onde estava aqui o balão. Então, ó, eu vou colocando onde estavam os fogos. Então, eu vou tornando os fogos visíveis novamente. Entendeu? Entendi. Se eu deixasse aqui na cor branca, os fogos estariam aparecendo e eu teria que vir aqui com o pincel preto e ao invés de deixar os fogos aparecer, agora eu vou ter que fazer o inverso. Eu vou ter que tirar parte daqui e deixar apenas os fogos. Certinho? Assim, eu acho que da outra forma é um pouco melhor, mais prático. Não, e também cada circunstância, né, vai pedir uma determinada coisa. Por exemplo, aqui, hoje eu estava criando uma arte, né, e o que eu fiz? Eu precisei aplicar a imagem em algumas partes específicas. Como, por exemplo, eu criei, para você ter uma noção, eu vou criar aqui um texto normal. Então, ó, vamos colocar aqui Breno. Então, ó, colocando aqui Breno, eu vou fazer o seguinte. Coloquei aqui Breno e vamos colocar uma fonte aqui mais retinha, só para você ter uma noção. Pode ser aqui essa fonte. Então, eu precisei fazer o seguinte. Eu precisei deixar algumas coisas visíveis aqui nessa fonte. Eu vou deixar ela aqui branca. E aí eu precisei aplicar alguns detalhes de luz em alguns pontos. E para isso eu utilizei uma imagem. Eu utilizei como, por exemplo, posso utilizar aqui essa imagem aqui. Então, ó, essa imagem eu vou aplicar ela aqui ao texto. Para isso eu clico aqui com a tecla Alt, venho aqui entre os dois e clico. E agora eu crio uma setinha no meio dos dois, né? Isso, aí ativa. Isso. Agora eu crio aqui uma máscara. Então criei uma máscara. Agora eu venho aqui, coloco essa máscara na cor preta. É só dar um Alt Del com o preto em primeiro plano. Agora eu venho aqui e coloco aqui o meu pincel na cor branca, dizendo que eu quero revelar. E eu venho em algumas partes, ó, e faço isso aqui, ó. Nossa, cara, que bom. Então, para esse detalhe aqui é melhor do que você tentar apagar e deixar só onde você quer, entendeu? Fica mais fácil do que você deixar só onde você quer, tá certo?
Certo. Um detalhe também bem interessante que você pode fazer nesse caso aqui por exemplo, se você tivesse uma seleção, né? Digamos aqui que eu tenha uma seleção, como por exemplo aqui, eu vou só mostrar para você aqui, a mesma coisa se eu tivesse aqui uma seleção específica. Se eu fizesse uma seleção aqui, ó, eu posso vir aqui na minha máscara, faço uma seleção, pego a ferramenta aqui de seleção e faço uma seleção. Por exemplo, mesmo que esteja lá, eu quero deixar aqui no B, né? Só que agora vai pegar toda essa parte que eu fiz a seleção. Aí ela vai Entendi. aparecer dentro dessa seleção, mas se eu der um Alt Del aqui, olha lá. Então ela coloca lá pra mim em partes específicas, entendeu? Ó, aqui, ó. Para eu não ter chance de erro. Ó. Então ela coloca em partes específicas. Isso também é interessante. Outro detalhe que também você pode fazer, aqui utilizando aqui questão de máscara, é a aplicação de efeitos, né? Como aplicação de efeitos. Você vai aplicar um efeito nesse texto. Então vou dar um Ctrl, para isso eu preciso ter um texto, preciso ter uma imagem. Vamos pegar uma imagem novamente. Vou pegar aqui uma outra imagem agora. Eu vou trazer aqui para dentro. Então veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui essa imagem. E agora eu vou dar aqui um Ctrl U e vou mudar aqui alguma cor. Vou mudar as cores aqui dessa taça. Então vamos deixar nessa taça mais nessa tonalidade aqui, né? Já mudou totalmente. Você viu que, ó, tava rosa, agora já tá mais. Agora já mudou o tema já. Então tá aqui. Só que ele criou uma máscara para mim aqui, ó. Ele criou uma máscara desse efeito. Então eu posso fazer da mesma forma. Quero deixar somente as taças aqui amarelas. O que eu vou fazer? Eu posso colocar uma cor preta aqui dentro. Opa, desculpa. Posso colocar uma cor preta aqui dentro. Olha lá, ele vai voltar o objeto da cor normal. Eu pego o pincel na cor branca. Coloco aqui, por exemplo, 100%. E agora eu venho aqui, ó, e faço aqui, ó. Colocando só o efeito onde você mesmo quer, né? Aí eu venho Entendi. com o pincel na cor branca e coloco o efeito só onde eu quero. É mais fácil do que tirar de toda a imagem, entendeu? Daria muito mais trabalho, realmente. Daria muito mais trabalho, muito mais. Isso é geralmente feito também quando você quer fazer o seguinte. Naquelas artes que tem óculos, já viu que a galera às vezes utiliza? Vamos pegar aqui, ó. Cantor de óculos. Vamos pegar aqui um cantor de óculos, vou vir aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui o latino aqui, ó. Tá bacana o óculos dele aqui. Então eu quero pegar aqui o cantor de óculos, que é o latino no caso. Vou colocar ele aqui e nós vamos aplicar um efeito sobre o óculos, no óculos do latino. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma seleção no óculos ou eu posso fazer o inverso disso, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui, crio um fundo sólido. Faço aqui um clip mask aqui na imagem, pego a máscara aqui e coloco ela na cor preta. Pronto, agora eu vou vir com o meu pincel. O óculos nós queremos azul, então eu vou colocar aqui essa cor azul aqui, ó. Olha lá, ó, tá aplicado lá a cor azul, ó, ao óculos. Então, ó lá. Agora eu pego o meu pincel na cor branca, venho aqui, ó, e aí eu vou agora aplicar. Eu vou aplicar. Se eu quiser já aplicar com um módulo de mesclagem, para eu ir vendo o que eu estou fazendo, então eu já posso aqui, naquele pedacinho ali, colocar um módulo de mesclagem que eu acho que vai ficar bacana, um exemplo, e aí eu acabo de aplicar aqui, ó, no meu óculos, certo? Então olha aí, ó. Bem legal, bem melhor do que às vezes você ficar aqui fazendo seleção, não é verdade? Com certeza. Então assim, às vezes é bem melhor do que você fazer seleção. E aqui ainda você pode ir controlando, ó, a opacidade, cara, para você ver de fato o que está saindo aqui, ó. Caso R, né? Passe do que você quer. Então ó, veja aí para você. E deu até um efeito melhor, cara, quando colocou a opacidade, não ficou um efeito forçado. E agora ó, você pode aqui também, ó, mudar outros módulos de mesclagem para você ver qual casa é melhor. Que aí você deixa no óculos. Aí vamos supor, esse aqui ficou bacana. Você pode pegar o pincel na cor preta e apagar um pouco aqui, ó, do que está sobrando ou do que às vezes está atrapalhando aqui, né, a imagem. Então você pode
colocar aqui dessa forma, embora aqui já tá bem legal, né? E aí você pode dar um zoom aqui, pega o pincel na cor branca, o pincel é a tecla B, beleza? E aí, ó, você coloca na cor preta e vem apagando aqui algumas partes, ó, que você acha que não é interessante, que apareça ou que tá forte demais, né? Ou você fala, não, esse quadradinho aqui eu não tenho intenção, não, eu quero que ele fique branco. Você vem aqui e tira só do quadradinho. Então, ó, tudo isso dá para você fazer, ó, voltar alguns detalhes aqui da borda do óculos. Tudo isso dá para você fazer usando aqui apenas a máscara, certo? Então veja aí, ó, dá para você aplicar tranquilamente, beleza? Mesma coisa, Breno, é a mudança de cor, por exemplo, aqui, ó, a mudança de cor aqui da roupa, né? Tem ali um vermelho, você pode dar um Ctrl U, vem aqui primeiro, ó, muda até a cor da roupa ficar da cor que você quer. Então, eu quero aqui, eu gostei desse azul aqui. Então, eu gostei aqui desse azul. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na máscara agora, vai colocar ela na cor preta, dando um Alt Del. Pega aqui o pincel na cor branca, inverte com a tecla X, se você quiser ir anotando os atalhos caso você não saiba. Agora você vem aqui colocando, ó, novamente, ó. Então, olha lá, ó. Bem mais prático, né, cara? Assim, é claro que muitas das vezes, dependendo da qualidade da imagem, é melhor você fazer uma autoseleção ou você especificar a cor no próprio matiz saturação, né? Mas aqui é mais para ensinar você como você pode estar utilizando aí a máscara. Então, que realmente faltou mesmo naquela arte que eu fiz lá, dos manos. Faltou realmente aquilo. Justamente, você poderia ou ter optado por mudar a cor da camisa. Então, olha lá, ó, já combina aqui. Você ainda pode pegar aqui, ó, clicar aqui e ainda alterar a cor mesmo assim, ó. Isso não deixar mais escuro, mais claro. Olha lá, você pode trocar de cor. Tá vendo? Então, ó, você pode colocar aqui um pouquinho mais de luz. Então, tudo aqui dá para você mexer. Tudo... Ô, Ricardo, e essa opção aí de lado que tem naquela mesma janela lá? Aquela mesma janela do... Oxe, calma aí. Isso, essa opção aí, colorir. O que ela faz realmente? Porque já tá colorido. Não. Mas a colorir, cara, é o seguinte. Ó, vou tentar mostrar aqui pra você. A matiz saturação, ela vai ser aplicada em cima de cor. Então, ela vai ser aplicada em cima de cor. Como assim, Ricardo? Ela vai pegar todas as cores da imagem e vai mudar de acordo com a sobreposição de cor. Por exemplo, né? Um laranjado em cima de um vermelho. Aí vai dar determinada cor na escala. Entendeu? Entendi. Então, ela vai funcionar em cima de cor. Como, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui 2 quadros para te mostrar. Esse quadro aqui, eu vou colocar ele de vermelho. E esse quadro aqui eu vou colocar de azul. Vai dar um roxo, por exemplo, ó. Quando eu vim aqui tirar um pouco do azul, ó lá, vai dar um roxo, tá vendo? Então é assim que ela vai fazendo, sobreposição de cores. Entendi. Ela vai pegar a cor que você escolheu. É como se estivesse somando uma cor com a outra, né? Isso, ela vai pegar o meu vermelho e vai somar com a cor que tem nesse campo aqui. Vai pegar o vermelho e somar com o azul, vai dar um amarelo, um laranjado com azul. Aí é assim que ela vai mais ou menos baseando. O colorir não, ela vai aplicar em toda a imagem, entendeu? Então, olha lá, ela vai aplicar em toda a imagem, ó. Entendi. Tá vendo, ó? Se eu quero tudo azul, tudo verde, então ela vai fazer isso com toda a imagem. É interessante para alguns tipos de trabalho, tá certo? Tá certo. Então, é bem interessante também para alguns tipos de trabalho. Então, as camadas aqui, cara, funciona mais ou menos assim. Agora, só pra gente terminar aqui, para não ficar um vídeo tão extenso, e depois nós vamos também vendo camadas ao longo das criações, nós vamos aqui, vou mostrar aqui para você um outro detalhe. Por exemplo, quando eu arrasto uma imagem para cá, para a camada, essa imagem, ela vem para cá. E se eu aplicar aqui um efeito sobre essa camada, vindo daqui, ele vai criar uma nova camada e vai afetar todas as demais camadas.
Você entendeu? Vai Então, afetar tudo de baixo, né? então se eu criar uma camada aqui, por exemplo, de matiz saturação, ela vai aplicar em todas as outras camadas. Ó, vamos supor aqui que eu tenho dois objetos. Ó, deixa eu pegar o outro aqui, ó. Tenho dois. Os dois estão sofrendo alteração. Se eu quiser falar para o Photoshop assim, Photoshop, seguinte, aplica só em um, eu vou precisar fazer o Clip Mask. Eu vou ter que colocar o efeito em cima da camada que eu quero, pressionar a tecla Alt e clicar. Ele vai aplicar só no que eu tô aqui, ó. Então, por mais que eu arraste, ele vai levar ali essa cor. Beleza? Beleza. Então ele vai levar Gostei essa dessa parte, cara, que realmente tem lugares que a pessoa não quer colocar o efeito, aí coloca especificamente numa camada, né? Isso, só que ainda assim eu não gosto de trabalhar dessa maneira, certo? Eu prefiro utilizar o matiz saturação com a tecla de atalho, por exemplo, que ela já aplica em cima da imagem, mas não destruindo a imagem. Se ela é um objeto inteligente, não vai haver ali afetar a imagem. Aqui, ó, vou dar um Ctrl U, que é a tecla de atalho. Olha lá, ó. Ela vai aplicar para mim, porém, se eu colocar uma outra imagem por baixo sem o efeito, deixa eu excluir aqui o efeito, olha lá, ó, que interessante. Ela aplicou só na camada que tem a máscara de efeito lá. Então isso é bem interessante. Tem outra forma de se aplicar isso sem utilizar a tecla de atalho? Tem. Para isso é muito fácil. Você pode usar, ao invés de usar aqui, vir em imagens, ajustes, e aí você escolhe aqui, que aqui tem os mesmos efeitos de lá. Então você pode vir aqui em matiz saturação, por exemplo, e tá utilizando. Então, ó, matiz saturação e tá aqui utilizando ele por aqui, ó. Que também, quando você concluir, ele vai criar para você, ó. Então ele não afeta diretamente. Se você quiser excluir, volta à imagem original e não afetou aqui a sua imagem, tá certo? E até deixa aqui, ó, o arquivo um pouco mais leve, ó. Se eu crio uma nova aqui, se eu crio uma nova camada de matiz saturação, eu vou ter o meu arquivo um pouco mais pesado. Então ele deixa aqui a sua imagem mais leve. Então é melhor ir aplicando assim separadamente. A não ser quando você quer usar em toda a arte. Por exemplo, digamos que eu queira utilizar um preto e branco, já finalizei a minha arte e eu quero utilizar um preto e branco toda a arte. Eu vou utilizar o preto e branco daqui. Então eu vou vir aqui e vou utilizar aqui, porque ele vai pegar toda a minha imagem. Tá certo? Então aqui nas máscaras funciona assim. Outro detalhe também sobre as máscaras é que, por exemplo aqui, ó, a máscara ela é feita em cima de uma seleção com preenchimento de cor preta ou branca. Por exemplo, se eu faço uma seleção, vou fazer uma seleção bem feia aqui do óculos. Se eu faço uma seleção do óculos aqui assim, olha, sai torto é porque eu estou utilizando o mouse, não é caneta. Então, ó, fiz a seleção. Quando eu crio aqui, por exemplo, matiz saturação e tento alterar a cor aqui, eu criei ali uma seleção, tá vendo o quadradinho branco? Criei uma seleção e coloquei essa aplicação de efeito dentro dessa seleção. Se eu mexer aqui, por exemplo, se eu arrastar aqui, por exemplo, a foto do cantor, aquela seleção vai ficar estática, vai ficar parada lá. Então, ó, vai ficar parada lá, ó. E onde eu levar ela vai mudar a cor, tá vendo? E outro detalhe também é que se eu arrastar aqui a seleção, olha lá, eu arrastei e muda a cor também. E aqui, entre o efeito e a imagem, a máscara, tem um cadeadinho, uma correntinha. Se eu desmarcar ela e agora vir aqui e arrastar, ó, vou mostrar para você agora com uma imagem como isso aqui funciona, porque tem que ter uma imagem de cá para eu poder arrastar o efeito, certo? Então, ó, vamos aqui fazer com a imagem, ó. Vou dar um Ctrl J. Vou aqui fazer uma seleção aqui do óculos, fazer uma seleção bem mal feita do óculos, e agora eu vou criar uma máscara. Ó, ela já cria para mim. Observa ali que eu tenho um óculos, ó. Se eu arrastar isso aqui, ó, se eu arrastar, eu arrastei o óculos. Agora, se eu desmarco esse cadeado, seleciono aqui a imagem e vou arrastar, olha lá, ó, a seleção fica, eu arrasto entendi. e eu arrasto o cantor. Isso é importante?
é importante, porque às vezes eu quero só o desenho do óculos, mas eu quero o fundo da imagem, dessa mesma imagem. Então eu já posso arrastar e deixar aqui onde eu quero, um exemplo, entendeu? E também para aplicação de alguns efeitos dá certinho. Por exemplo, eu tenho aqui ele aqui, porém eu quero chegar ele um pouquinho para o lado e aqui eu quero preencher de outra cor, um exemplo. Então é importante também você saber disso aqui, porque dá para você aplicar bastante coisas. Como também eu posso selecionar a máscara e arrastar só ela e colocar na posição que eu quero. Entendi. Entendeu? Então isso também é bem válido, é bem útil aqui para você. Se você quiser aproveitar essa seleção, é só você clicar aqui na máscara com o Ctrl pressionado, ele vai fazer o desenho aqui da seleção para você e você pode aplicar qualquer coisa dentro dessa seleção, seja uma cor, seja um efeito, qualquer coisa que você quiser aplicar dentro dessa seleção. Então assim, as camadas, cara, dá para fazer muitas aulas, tipo 10 aulas aqui só sobre camadas, porque tudo vai depender aqui da camada, né? Se não mais. Aqui em cima você tem alguns ajustes, vou ensinar para você também na próxima aula, para você aprender aqui essas funcionalidades, como bloquear apenas para arrastar, bloquear para aplicação de qualquer tipo de efeito. E você tem aqui também tornar visível. Você pode clicar com o botão direito e você tem várias opções aqui. Algumas delas vou te explicar também, que é muito importante. Ou você pode clicar aqui na imagem e você tem mais outras tantas aqui para você estar utilizando. Beleza? Beleza, então, cara. assim, dessa aula, você tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar que eu vou. Só uma dúvida básica mesmo que eu tenho. Caso eu trabalhe assim, tenha uma organização referida por cor, tipo, texto eu coloco a camada em azul. Tem alguma referência como eu colocar a cor da camada para eu me organizar? Esse lado Tá. aí? Então, para quem está assistindo o vídeo e não entendeu a pergunta dele, é o seguinte: supondo que aqui eu tenho algumas imagens que compõem o fundo. Eu vou criar aqui uma camada escrita fundo. Então, vou criar um grupo, né, escrito fundo. E agora eu vou colocar aqui textos. Então, vou colocar aqui Breno. Então, eu tenho aqui um texto escrito Breno aqui, ó. Ele está aqui. E aí eu vou criar vários textos. E vou agrupar escrito agora textos. E aqui agora, cara, eu tenho opções de colocar cores. Então eu posso clicar aqui nesse olhinho aí, né? e colocar aqui, ó, sem cor, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, tá vendo? Então eu posso escolher aqui uma cor. Por exemplo, posso colocar vermelho para os textos, verde para o fundo. Então sempre que eu quiser me localizar, eu sei que o fundo é verde e mesmo que eu abra a camada, todo o meu conjunto vai ficar na cor verde para mostrar que tudo isso faz parte do fundo. Existe uma regra para você colocar? Não existe. O que eu acho viável é você especificar nas cores que você vai sempre trabalhar, como texto, fundo, logo, né, ou tema, ou imagens, o que você quiser. No meu caso, quando eu vou criar algum pack, alguma arte, que eu vou criar essas camadas, que eu coloco cor, eu sempre deixo os meus textos na cor verde, né? Sempre deixo aqui o fundo na cor vermelha, mas assim, não existe uma regra. Você vai escolher a cor e vai trabalhar com aquela cor até você se adaptar, entendeu? Então não existe assim uma cor padrão para você estar utilizando. Eu geralmente utilizo assim, né? O vermelho como fundo, o verde como texto. Se eu tenho, por exemplo, um tema e ele está em específico, eu coloco ele azul. Se eu tenho ali imagens, uma pasta separada só com o produto ou cantor, né? Eu escolho, por exemplo, laranjado. E aí eu vou, a cor laranja, e eu vou trabalhando assim, dessa forma. Entendeu? E também tem outras partes também da camada que eu preciso ensinar depois para você arrastar, selecionar objetos, que eu acho que é interessante. E com isso nós vamos aqui também eu vou criar alguns exercícios para você estar desenvolvendo aí isso nos seus trabalhos aí. Então eu vou te passar alguns exercícios para você estar fazendo. E depois você vamos fazer um vídeo de você aplicando alguma coisa com esses exercícios. Belezinha? Certo,
Então é isso, galera. Eu quero agradecer a participação de vocês. Por hoje é isso. Provavelmente, talvez amanhã venhamos a ter outra aula sequenciada a essa, ou talvez na sexta-feira, tá bom? Mas espero que vocês estejam curtindo aí essa playlist. Continue assistindo os vídeos. Vou colocar também vídeos de CorelDRAW aqui no canal. Então fique atento, você que é fã do CorelDRAW, fique atento aí, que vai ter vídeo de Corel também, beleza? Então é isso, muito obrigado. Não esqueça aí de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante, principalmente o seu like, que é extremamente importante para que os vídeos sejam aí indicados a outras pessoas, tá? Que ele seja considerado como um bom vídeo e seja indicado a outras pessoas. Então, faça esse favor, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu dislike, mas deixe junto aí a mensagem por que você não gostou, senão iremos entender como ódio e isso vai alimentar cada vez mais para que possamos ficar melhor ainda. Então, fica aí a dica para você que gosta sempre de deixar o dislike, que é uma vantagem também. Não pense que isso é ruim, não, que não desmotiva. Pelo contrário, também nos motiva bastante. Mas é mais interessante o seu like, beleza? Você que é fã, apaixonado pelo canal, deixa o seu like sem dó e vamos aí crescer esse canal. Quer falar aí para despedir, Breno? Fica à vontade. Cara, eu queria agradecer só o pessoal por estar acompanhando essa playlist, que vão ajudar muito eles. Não vai ser ajudado só a mim, cara, vai ser todo mundo. Porque no YouTube aqui eu não encontrei nenhuma playlist relacionada a esse tema, né? Iniciante mesmo. Iniciante no termo de design mesmo, de criação de arte. Da ferramenta também não encontrei nenhum. Esse aqui é o primeiro. Então, tá podendo participar disso aqui é uma honra inimaginável, cara. Não tenho nem palavras para te agradecer com relação a isso, cara. E pessoal, compartilhe e comente aí o meu desenvolvimento, que vocês estão achando bom ou ruim nas artes que vão vir. Show, E é isso, pessoal. aí, muito obrigado. É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo. Fui!